Dia. Que bom estar de volta, depois de uns dias de recesso. Sempre sentimos falta, né, de voltar para casa, estar com os irmãos, os amigos. A gente esteve lá em Brasília, especificamente com o nosso filho, o Caio e a Sara, né? Foi muito bom, eles mandaram abraços para vocês. A gente teve a oportunidade de estar lá com a igreja num domingo e foi muito bom também, então eles sentem muitas saudades também da igreja daqui, né? Velhos irmãos conhecidos, né? Denilson, Daniel, vários, né? Eduardo e Silde, a gente esteve com eles também. Então o pessoal ama muito aqui os irmãos de Salvador. E a gente também, eu falei que a gente ama muito eles também, né? Com certeza. Então foram ótimos dias. A gente na volta passou para estar com um casal de amigos e irmãos lá de Eduardo Magalhães, o Rogério e a Chiara. Ficamos lá uma tarde, uma noite com eles. A gente pôde ler, orar, conversar um pouco de Deus. Eles estão um pouco mais afastados, né? Daqui para Eduardo Magalhães são 960 quilômetros, né? É longe, mas é rota para Brasília. Eles mandam um abraço, eles estão aí nos assistindo. A gente teve problema com a internet hoje, mas o Icla vai estar gravando e depois soltar a aula. Amém? Então, muito obrigado aí pelos pregadores que fizeram ótimas aulas, né? Aí, foi demais. Eu vi aí, começou com o Felipe, trazendo uma ótima aula, né? O Jaime Torquato turbinou aqui também e encerrou o ciclo ali com o Arivaldo. Foi muito boas aulas, né? Muito bom. Parabéns. Isso é muito, muito gratificante ver que Deus tem levantado os homens para anunciar a mensagem, né? Eu acredito que outros homens serão levantados também para pregar a mensagem. Amém? Então vamos orar juntos. Nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por poder saber que o Senhor tem um amor imensurável por nós. Obrigado por o Senhor nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado por Cristo Jesus nos dar a oportunidade de poder transformar as nossas vidas. Obrigado pelas nossas famílias, que o Senhor tem cuidado dos nossos filhos, tem cuidado dos nossos cônjuges. Obrigado, Deus, por o Senhor suprir todos nós. Obrigado pela sua igreja. Obrigado pelo seu reino. Obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Obrigado pela tua palavra, que é rica, nos enche de fé. E todos esses ingredientes, Pai, nos ajuda na caminhada cristã. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa igreja, que o Senhor fortalece todos nós no propósito do Senhor dia a dia. Que o Senhor convença cada um, Pai, que está pensando em decidir seguir a Cristo Jesus, que não há um caminho melhor do que o único caminho, que é Cristo Jesus, para andarmos. Obrigado pela minha família, minha esposa, meus filhos, obrigado por cada um deles e de todos aqui. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é bom estar aqui e estar com vocês é bom demais. E quero começar com vocês falando sobre o tema guerra espiritual. Eu estive lendo algumas coisas sobre isso, eu falei, é bom a gente falar sobre isso, nos alertar um pouco sobre a guerra que nós vivemos e que ela é uma guerra espiritual. A gente vê o terror da guerra física, a gente vê os noticiários. Graças ao nosso bom Deus, a gente não está fisicamente numa guerra, porque é terrível, mas a gente vê o que ela traz de destruição, de separação de famílias, né? Recentemente houve o acordo lá de Israel, né, com a faixa de Gaza, cessar-fogo, e agora está conseguindo mostrar melhor os estragos que a guerra fez lá, né? Imagina Rússia e Ucrânia, quando cessar a gente puder realmente ver o que aconteceu. Ninguém gostaria de conviver com uma guerra física. Porém, a guerra espiritual causa muito mais estrago, tem destruído milhares e milhares de famílias e pessoas, só que é espiritual.
E aí as pessoas que não veem espiritualmente essa guerra acabam não tendo essa urgência de poder chorar, lamentar, clamar a Deus para que menos e menos pessoas sejam atingidas nessa guerra espiritual que existe. E com isso a gente tem trabalhado para poder, como igreja, trabalhar mais e mais para consolidar nossa firmeza, nossa fé em Cristo Jesus. Eu fiquei tão feliz que ontem a gente teve a primeira reunião com os líderes ministeriais, né? Trabalhando para poder estruturar melhor a igreja. Estamos com um calendário, espero que você esteja acompanhando o calendário, né? Cada mês a gente vai ter coisas. A nova geração também está fazendo a formação dos novos grupos, né, de professores para nossas crianças, para que a gente possa trabalhar melhor com a nossa igreja e com as crianças. Isso é muito especial. E sábado que vem, os homens irão para trilha. O Rony está querendo trilha, viu? Bota ele na trilha. Sapiranga, né? Todos os homens, aí, ou quase todos que puderem ir, o Isildo que está organizando, obrigado Isildo, e o Nilton também, para a gente ir cedo, é de madrugada, né? Eu sei que a gente vai sair animado, não sei se a gente vai voltar tão animado assim, né? Com trilha, corrida, subida, descida, vai ser ótimo, vai ser muito bom, né? Então, quero encorajar a cada um a se preparar, né? Para estar lá, vai ser muito, muito bom. Amém? Então vamos para a palavra de Deus, 1 Pedro 5,8. O tema é a guerra é espiritual. 1 Pedro 5,8, acompanhe comigo. É uma escritura que nós geralmente sabemos de cor, né? Se não sabe, eu aconselho a decorar, aprender, porque a palavra de Deus fala assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então nós estamos, como eu falei, numa guerra e ela é espiritual. E a Bíblia vem trazendo diversos momentos, de muitas escrituras, e trazendo alertas, né? Estejam alertas, vigiem. O inimigo de vocês está rugindo e quer devorar. Ele não está lá para fazer um carinho, ele quer devorar as nossas vidas. E aí, como eu falei, existem muitas escrituras, eu queria citar algumas, sobre essa questão de ter um inimigo. Tem um inimigo. O inimigo é forte, ele tem muita força, ele é estrategista, ele tem ciladas, ele faz um monte de coisa para poder pegar os seus inimigos. E quem são os seus inimigos? O povo de Deus. Somos nós. E a ideia é a gente entender isso, compreender isso e ter nossa defesa para não cair nas ciladas deles. Por exemplo, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41 fala: vigie e ore, para que não caia em tentação. Ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você vê outra escritura dizendo que nós precisamos vigiar, né? Quando você está vigiando, você está em alerta. Algo pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que não aconteceu ainda, mas pode acontecer e precisa estar vigilante. Como discípulo, precisamos estar vigilantes. Em João 10,10, uma escritura famosa, também conhecida por todos nós, João 10,10 fala: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Você vê que a escritura frisada é bem apenas para matar, como se tudo bem, só isso é o suficiente, né? Ele faz 3 coisas em específico: rouba, mata e destrói, como um leão mesmo, né? Rouba a sua vida, né? Mata tudo que você tem ali de respiração, tudo, e destrói comendo sua vida. Satanás, o ladrão, que é o nosso inimigo, tem essa capacidade, esse poder, né? E a Bíblia fala muitas vezes sobre o inimigo.
E numa guerra, eu estava lendo aquela questão de estratégica de guerra, né? Há dois perigos numa guerra quando você vai enfrentar o inimigo. Você sabe quais são? Esses dois perigos, ou um deles? Um é subestimar o inimigo. Tem muitas histórias de guerra onde se achou o tal e subestimou o inimigo e perdeu. E perdeu feio a guerra por subestimar o inimigo. Esse é o perigo número 1, né? De subestimar, achar que o seu poder não é tão grande assim, ou a sua fraqueza é fraco demais, que você vai conseguir dominar tudo. A outra é não conhecer as estratégicas do inimigo. A estratégica aí é fraquinho, ou não tem. Sempre tem, por mais fraco que a pessoa possa ser, e tem uma estratégia. E qual que é a outra? A primeira é subestimar. E a outra qual que é? Superestimar. Estimar e super. Quando você acha que o inimigo é grande demais, que não consegue contra ele. Nunca, não vou poder. Ninguém pode. Ninguém vai poder contra ele. Quando você tem também, ou numa guerra você tem também isso, aí fica difícil realmente de você ter alguma chance se você tiver essas duas frentes de pensamento numa guerra. E espiritualmente? Como é que a gente pode trazer para o nosso espiritual? Não é diferente. Quem é o nosso inimigo que a Bíblia fala? Satanás. Ele é o inimigo do povo de Deus. Então nós, como povo de Deus, quando a gente subestima Satanás, é muito perigoso. Ah, não, isso não vai acontecer. Eu posso flertar com o que eu quiser, com o pecado, com a cobiça, com o materialismo. Eu domino. Eu consigo. É um perigo aí. Há um perigo aí na vida. Você já viu muitas pessoas se dando muito mal quando bate no peito e acha que dá para dominar e controlar. E também o outro lado é verdadeiro, o superestimar. Dizer, não, Satanás tem muito poder, e achar que Satanás tem até mais poder do que Deus. Aquele momento que você está que fala, não, isso não é possível, isso não pode acontecer, como se Deus fosse ninguém. E que Deus não está em controle das coisas. Espiritualmente, a gente está numa guerra, a guerra é espiritual, e a gente pode cair nesses dois caminhos perigosos, desastrosos em nossa vida. Aí cada um vê, né, qual linha a gente pensa, como é que a gente está trabalhando em tudo isso. E aí eu quero trazer o apóstolo Paulo falando em Efésios 6. O que o apóstolo Paulo traz para a gente, né? Para a gente aprender com ele. Efésios 6, versículo 10. Vamos ler junto. Do 10 aí ao 12. Efésios 6, 10, ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vocês perceberam o tanto de coisa que tem aqui? Mas o apóstolo traz primeiro uma coisa: fortaleçam-se. Ele traz, portanto, fortaleçam-se. Então, o que nós precisamos fazer? Fortalecer no Senhor. Senão a gente não vai ter chance nenhuma mesmo. Espiritualmente falando, a gente não vai ter. Então, como que um discípulo se fortalece no Senhor? Olha, irmãos, se a gente não ora, aquela oração sincera do nosso coração com Deus, não busca se encher de fé com a palavra de Deus, a gente não tem chance nenhuma. Não tem munição para ir para a guerra. Imagina um cara do exército que é chamado para a guerra e ele não vai com armas. Ele não vai protegido, com capacete, com botas, com uniforme, com metralhadoras, com canhão. O que ele vai fazer lá?
É muito vulnerável. Não consegue nada, vai morrer. Se a gente pensa que o nosso dia a dia, a gente vai conseguir alguma coisa sem se fortalecer no Senhor e no seu forte poder, porque Ele é o nosso poder. Jesus é o nosso poder. Você pega, tipo, os países que estão em guerra e eles conseguiram ainda sobreviver, por exemplo, a Ucrânia, porque eles estão tendo muita munição e ajuda da Europa e dos Estados Unidos. Senão já tinha ido embora pela Rússia. Não é assim? A gente vê os noticiários. Mas enquanto tem munição, eles estão aguentando. Estão segurando firme lá. Cara, onde há bambu, há flecha, né? Quando tiver bambu, a flecha, que é um ditado bem antigo, né? Quando usava-se a flecha. Nós cristãos, enquanto estamos buscando a palavra de Deus, a oração, a comunhão, o jejum, há combustível para a gente continuar ligado a Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo fala que a gente precisa do poder do Senhor para enfrentar essa guerra. No versículo 11, eu quero ressaltar que ele fala: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Impressionante a gente poder ver isso, que a nossa luta não é contra seres humanos, porque por muito pouco a gente está mal com as pessoas. E parece que o nosso inimigo número 1 é fulano de tal. E às vezes é dentro de casa, né? Nossos cônjuges. Não sei se acontece com você, mas tem dia que você tá e eu estamos assim, essa pessoa é meu inimigo. Não quer o meu bem. Não é assim? Sua esposa, seu marido, não sei se acontece com você, né? Às vezes são os filhos, né? O filho tá nervoso, mal criado, batendo na porta e tal. Você fala, meu Deus, aqui virou inimigo. Não acontece com vocês, né? Bom, a Maria já está dando risada aqui, mas eu não estou falando dela, que ela é bem comportada. Obrigado, Maria. Às vezes é o vizinho, né? O vizinho, meu Deus do céu, é difícil com o vizinho. Às vezes é lá no trabalho. É lá no trabalho. Você, quando amanhece o dia, já fala, o que eu vou fazer hoje naquele trabalho, né? Que coisa, tem um inimigo lá que na hora que eu entrar vai estar me olhando. E aí a gente fica mesmo encucado e pensando que o nosso inimigo são as pessoas. Mas sabe o que ele fala aqui? No versículo 12? No versículo 12 ele fala, pois a nossa luta não é contra os seres humanos. Então ele está falando com quem que é a nossa luta. Não é, com quem não é. Ele fala, não são os seres humanos. Não é seu pai, não é sua mãe, não é o seu cônjuge, não é sua sogra, não é seu sogro, não é o irmão na igreja. Ele falou, não é. Porque tem uma força muito bem organizada que está lutando contra a gente. Olha a organização dessa força, gente. Aqui no versículo 12. Mas contra os poderes, autoridades, contra os domínios os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Ele fala, é uma coisa forte. Mundo de trevas, força, poder, autoridades. Ele fala, não é coisa brincadeira. Tem um negócio muito bem organizado. Por isso que a gente vê coisas acontecendo no mundo e fala, como que isso aconteceu? Porque está bem organizado. Como que consegue movimentar tanta gente? Porque está bem organizado. Está feito para isso. E cada vez mais organizado. A internet, as redes sociais, influências digitais e por aí vai, está muito bem organizado. A TV, para que possa acontecer cada vez mais como o inimigo quer. E aí a gente não é nada se a gente não estiver buscando a Deus, não subestimar o inimigo e também não superestimar, né? A ele também. Mateus 3,19, ele fala, o que atrapalha a gente como cristão é subestimar o inimigo. Mateus 3,19 foi uma escritura que eu achei apropriada para a gente ler nesse texto. Ele fala, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende,
o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Vocês entenderam aqui que nós estamos aqui numa quantidade de irmãos. Quem o maligno vai arrancar do coração o evangelho que está sendo pregado? Quem ouve e não entende. É importante entender. É importante estudar. É importante perguntar. E de novo, e de novo. Ontem à noite eu li um texto em Zacarias que eu não estava entendendo. Aí li, não entendi. Aí acordei 4 da manhã, orei e fui ler de novo. E depois de um tempo lendo e relendo e buscando consulta, que eu fui entender o texto de Zacarias. Que Zacarias estava falando ali de Josué. Não é fácil, as coisas não vêm assim fácil. Você precisa entender. E buscar entender, e procura, e pergunta para outra pessoa, vai atrás, fontes boas, né? Fontes que realmente trazem um conteúdo bom. Então, tá bom. Como é que eu sei que eu não entendi? Tá, a resposta aqui, lê o 23. O que é que fala aí no 13, 23? 13, 23 fala: quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquela que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Como é que eu sei que eu entendi ou não entendi? Se eu entendi, a semente caiu num bom coração, num bom coração, mas num coração preparado. Porque ninguém tem bom coração, né? E aí você produz sua ação, sua atitude, amar, servir, estar em comunhão, é nítido que você está fazendo e eu também, porque eu entendo as Escrituras. Eu entendo o que Deus está pedindo para mim. Se eu não entendi, Satanás arrancou aquilo, isso não virou uma convicção no meu coração. Então, não é difícil de entender que temos aí o dragão que está roubando a nossa fé, nossa vida, que é Satanás. A outra escritura aí, Mateus 13, 24 e 26. Segue junto comigo. Mateus 13, 24 e 26. Diz assim: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Dá para a gente entender, aqui a gente parando por aqui, que existe 2 tipos de semeador. Tem o homem que semeia uma semente boa e tem o maligno que semeia a semente ruim. E ambos crescem juntos. Vai lá na terra, vão crescer, vão ficar grande junto. E eu acredito que dentro das igrejas de Cristo pode acontecer isso com a gente. Dentro das igrejas não, é que todas as igrejas se consideram de Cristo, né? Todas devem ser, né? De Cristo. Por acaso a nossa chama Igreja de Cristo, né? Mas ele foi semeado do mesmo jeito que o outro, só que quando cresce, eu não sei se você já viu a diferença do trigo para o joio. Você já reparou? É muito pequena. A folha é praticamente igual. A diferença está no fruto. Que o fruto de um é mais um pouquinho cheio, outros menos cheio. E quando ele amadurece, você vê um pouco mais a diferença. Mais ou menos diferente de você reconhecer um pé de aipim para um pé de mandioca. Macaxeira, mandioca. Lá em Maranhão chama macaxeira, o aipim, né? Aí a mandioca já é a amarga, né? Que você não come, né? Só faz farinha. O leigo não consegue saber qual a diferença, você sabe? Cara, eu sou da roça e eu tenho dificuldade de ver a diferença.
que está no caule, na cor, quando ela sai a folha. Não é tão diferente de grossura um do outro, nada disso. É na folha e na cor dela, um pouco mais averdeada. Quem não sabe vai comer, e o que vai acontecer? Vai morrer. Você pode olhar na mesma plantação, mandioca e aipim ou macaxeira. Não, Leque? É ou não é? Leque é. Quem é do interior sabe. O Wilson também está balançando a cabeça ali. Assim é o trigo e o joio. É igual, ele fala, está junto. É nós, os irmãos que estão na igreja, que dá bom dia, boa tarde, que vem, mas está vivendo uma vida dupla. Está vivendo uma vida de mentira, de falsidades, de corrupção. Está traindo a esposa ou o marido, alguma coisa assim. Mas está na igreja. Deus falou, é o joio. É o joio que está lá. E foi plantado e cresceu junto. Mas Deus trabalha e Ele fala que no tempo devido Ele vai arrancar o joio. Por isso a gente não se espanta que de vez em quando um irmão que era tão legal, uma irmã legal, de repente some. Não aparece mais. Ou não quer falar com mais ninguém. Você liga, não atende. Manda mensagem, não responde. Pode ser Deus arrancando o joio. Você não sabe. E a gente tem que continuar firme, orando, amando por essas pessoas e por nós. Para se manter firme, porque a batalha é espiritual. E Satanás conseguiu, com as suas artimanhas e as suas ciladas, eliminar algum dali. E ele trabalha no reverso, que é culpando os que ficaram, culpando uns aos outros. Ah, fulano saiu porque não foi amado ou amada. É que não fizeram isso, não fizeram aquilo. Isso é a pior coisa para detonar uma comunidade, né? A gente pode sempre refletir por que a pessoa saiu, tomar conclusões, fazer boas decisões e tal para melhorar, mas nunca deixar Satanás trabalhar com a culpa, né? Acusando a nós, porque aí a gente perde a batalha também, né? Numa das guerras, quando o inimigo não estava mais conseguindo avançar muito, e quando ele pegava o inimigo, ele não matava. Ele falava, quando pegar, atira no pé, para ele não andar. Deixa ele bem doente, porque o outro, o amigo dele, o que gosta muito, vai ficar com ele. Eu tenho 2 fora da batalha. A estratégia de guerra, né, que você foi do exército, você sabe, né? Era assim, e assim o cara conseguiu muitas batalhas, vencer muitas batalhas por causa dessa estratégia. Satanás tem suas estratégias, tem as suas ciladas. Ele está pensando aqui, amanhã e lá na frente. Como vai conseguir tirar o povo de Deus? Então, é bom a gente ver essa questão também, né? Dentro da igreja. E Apocalipse 2:9, ele fala que Satanás, Apocalipse 12:9. 12:9. Satanás é a antiga serpente que engana o mundo todo. Olha, o poder que a gente não pode subestimar. Tem o poder de enganar o mundo todo. Quantas pessoas existem no mundo hoje? Bilhões e bilhões. Só a China e a Índia já é muita gente, né? E ele tem essa capacidade de enganar o mundo todo. E aí, a escritura que eu citei para vocês, que eu estava trabalhando para ver, Zacarias 3:1, a gente não vai ler, mas o contexto dessa escritura, Zacarias 3:1, 1 e 2, é que o sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusar. Porque ele tinha passado por um período difícil, estava considerado em pecado e com roupas sujas e precisavam de vestes novas. Mas, diante do anjo de Deus, aonde o anjo ia defender Josué para Deus, Satanás estava à sua direita para dizer, não, ele não consegue, não foi bem assim, ele não é digno disso. Estava lá. E o sumo sacerdote era um homem que pregava a mensagem, era um pregador. Eu acredito que pode ter anjos aqui defendendo as nossas mentes, nossos corações, pode ter também Satanás nas nossas mentes, né? Não acredita, não vai, ou está tirando nosso pensamento lá para fora, para nossa preocupação, para as coisas que eu tenho que fazer hoje à tarde, para a gente não entender a mensagem.
não saber que ele está trazendo para nós. Isso aconteceu e acontece na palavra de Deus também. Apocalipse 12:10 fala, Apocalipse 12:10, Satanás é o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Ele não descansa. Ele está lá acusando. Ele é acusador, né? Por isso a gente não precisa acusar uns aos outros, né? Porque Satanás faz esse trabalho e a gente tem Deus e os anjos que nos defendem, né? E Jesus também não foi poupado disso. Lucas 4, versículo 1. Essa escritura, quando Jesus vai para o deserto para orar, jejuar, ficar alguns dias lá jejuando, se fortificando, aí quem chega para tentar Jesus? Satanás. E aí lança muitas coisas para Jesus cair. Mas como que Jesus se defendia? Está escrito. Mas você se joga daí que não vai acontecer nada. Está escrito. A Bíblia é a nossa arma mais poderosa para defender contra os ataques de Satanás. Ela nos dá fé, ela é o escudo que nos ajuda cada dia para a gente poder andar com Deus. Então Jesus conhecia bem o inimigo. E por ele conhecer bem o inimigo, a arma que ele usa não são armas físicas. Ele usa armas espiritual. A palavra de Deus para defender. Então quando vem algo na sua mente que quer consumir a sua mente, escudo da fé. Não, Deus é mais poderoso. Deus pode. Deus sempre pode. Por que não pode agora? Deus é bom o tempo todo e você sai daquela situação e vai para frente e se prepara que virão outras, porque o Satanás deixou aqui e dele até a próxima eles iam voltar. E de fato eles voltaram. Você vê Mateus 16, 21, 22. Você vê aqui Jesus abrindo seu coração, compartilhando com os discípulos que ele iria para Jerusalém e ele ia sofrer muito e lá ele ia ser morto. Aí o Pedro espiritual falou o que para ele? Nunca, você não vai, né? Jamais você não vai morrer. E Jesus fala, afasta de mim, Satanás, você está pensando como o homem pensa. Então, usando discípulos para tirar Jesus do propósito. Isso pode acontecer com a gente, no momento de fraqueza, no momento que a gente não está muito bem espiritualmente, o inimigo pode usar a gente, por isso a gente está perto de Deus para sentir o que realmente vai nos ajudar. Em Mateus 27, 40, olha como Satanás é persistente e perseverante. Mateus 27, 40, 27, 40, né? Jesus já na cruz, os seus últimos momentos de vida, o inimigo usou a multidão para gritar. E dizia, se é filho de Deus, desça daí. Se Jesus desse, acabaria o plano de salvação. Satanás não desiste. E se ele vai encarar Jesus, o Filho de Deus, que seremos de nós? A gente precisa estar perto de Deus. Precisa buscar esse Deus muito poderoso. Outra ferramenta que o inimigo usa, 1 Timóteo 4, 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1, 2. Depois vocês podem ler mais essas escrituras, pegarem outras. O que o Satanás usa aí também? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Está na Bíblia. E hoje o que mais tem são lugares onde você pode ver, assistir ou ir, aonde são questionáveis a doutrina. E aí se torna doutrina de demônios que engana. Engana quem? Os leigos. Engana quem não está por dentro, entendendo a mensagem. E vai enganando muitos de nós. Todos nós estamos sujeitos a isso. Se não buscarmos profundamente. Aí o que acontece? Abandona a fé. Vai ficando fraco, que é tudo que Satanás queria, né? Você, não é bem assim, eu vou em tal lugar, vou conhecer, vou fazer isso. Não tem problema, vá, mas você tem estrutura para discernir bem aquilo, saber o que é certo, o que não é, o que a Bíblia fala sobre isso. Se você tem, tranquilo. Tem gente que não tem estrutura para fazer teologia.
Você vai fazer teologia, é tanta informação e coisas erradas que aconteceram na história, que você pode amargar. Que é isso, meu? Não existe Deus nenhum. Como é que esse monte de coisa aconteceu aí? Esse monte de morte, gente queimada viva, tocha de gente iluminando as cidades e tal, mortas. Que é tanta coisa que você vê, se sai de lá descrente. Não acredita. Não é todo mundo que tem um coração realmente pronto para fazer teologia na vida. Então, cuidado com os falsos profetas. Se naquela época tinha, acabaram? Claro que não. Virou muita fonte de lucro até, né? Muitos lugares, muitas igrejas com pessoas muito ricas, né? Jatos, fazendas e por aí vai. Vocês sabem, eu não preciso falar isso aqui, que não é o propósito. Jesus não estava assim. Jesus não tinha isso. Né? Na verdade, o púlpito de Jesus era um barco lá no lago, né? Onde ele sentava em cima e ia pregando lá para a multidão, porque o som era melhor, né? Se você está no mar e o vento está jogando para fora, é bom que você fale de dentro para fora, que você falar de fora para dentro, vai contra o que você está falando, ninguém escuta. Jesus inteligente, não tinha microfone, nem nada, falava da água para fora. Voltando aqui em Efésios 6, vamos ver o que ele fala para nós. Efésios 6, agora versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos. Perseverem na oração por todos os santos. Olha que texto incrível. O apóstolo Paulo, o homem que passou por muito sofrimento, foi várias vezes preso por causa da mensagem, andou por lugares onde o barco virou, a serpente picou, foi um monte de coisa que aconteceu com ele, mas ele estava firme, porque ele estava perto de Deus. E ele tem autoridade para nos ensinar aqui, que ele fala, por isso, por causa das coisas que ele está falando, do poder de Satanás, as estratégias e as ciladas que ele arruma, ele fala, por isso, vista. E ele vai falando várias coisas que a gente precisa fazer, né? Vestir toda a armadura, não parte. Ele fala, mantenham-se firmes, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho, para anunciar o evangelho. Use o escudo da fé para se proteger, que é a palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, estuda, a gente cresce em fé, vê os exemplos dos irmãos, das irmãs na Bíblia, e a gente vê também os nossos irmãos aqui, a gente se enche de fé e fala, é possível. É possível. Ele fala também que o capacete da salvação é a espada do Espírito. Né? Capacete que protege a nossa cabeça. Eu imagino que vai proteger a nossa mente, de não ficar vagando e pensando muitas coisas não construtivas ou negativas. Esse capacete protege, assim como um motociclista ou um motoqueiro, seja lá quem for, está andando sem capacete numa estrada, você olha e fala, que louco, que maluco, o cara andando sem capacete. A gente não fala na hora. Mas muitos estão andando sem capacete espiritualmente, sem a palavra de Deus. Sai de casa, não lê a Bíblia. Passa semana sem ler a Bíblia. Que proteção você está tendo em sua cabeça? Primeiro tombo que levar, o que é que bate? É a cabeça. E bateu, já era. É difícil recuperar, né? É algo ali bem poderoso em nós que tem que ser protegido. E aí no versículo 19 é o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala, ore também por mim, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele,
eu falo com coragem como me cumpre fazer. O apóstolo Paulo, um homem forte com Deus, ele está falando, ore por mim, para quando eu pregar, eu pregue com coragem. E ele estava preso com corrente. Ele fala, ore por mim, porque essas correntes não sejam mais fortes do que eu pregar o evangelho, mesmo aqui na cadeia. Qualquer coisa que aconteça em nossa vida, se a gente está firme com Deus, você não vai ficar lá desanimado, sem vontade de cantar uma bela canção, morrendo aos trancos e barrancos, porque você tem um Deus poderoso. E se está acontecendo alguma coisa, em tudo dai graças. Deus age sempre em favor dos que o amam. Então você fica tranquilo com Deus. Se você está orando para Deus, pedindo coisas para Deus, e aí de repente não está acontecendo aquilo que você está orando e pedindo, você fica em paz. Você fica tranquilo. Porque eu estou orando, eu estou pedindo. Se não veio, é porque Deus não quer, Ele tem um plano melhor. E pronto. Agora, se você não ora e quer muito uma coisa e não acontece, a sua fuga é para onde? Eu não orei, eu não pedi, não aconteceu. Aí cai a culpa. Aí você fica mal, aí Satanás monta. Ó. É chicote no lombo ali, né? Culpa, medo, insegurança, um monte de coisas. Confiança em Deus o tempo todo. Oração nos dá poder para anunciar a mensagem. Você já foi anunciar a mensagem para alguém e por insegurança ou medo não anunciou? Ou não convidou? Ou não falou? Ah, essa pessoa ela fala bem de Deus, acho que eu não estou à altura, já deve estar. Mas você vê que a vida da pessoa está toda destroçada. Leve a Bíblia, leve o Evangelho para a pessoa. Você não sabe o que estudar com a pessoa, estuda o Evangelho. O que é o Evangelho? A crucificação de Jesus. Isso é para todos, quebranta todos os corações. E está nos 4 Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não tem como não achar. E aí Deus vai trabalhar por meio. Se você não sabe, a pessoa tem um conhecimento, convida outra pessoa para estar junto. Se a pessoa está querendo para estudar a Bíblia. E aí assim a gente vai estar com os pés calçados, com a prontidão de anunciar o Evangelho. A gente não coloca os pés numa sandália, no sapato, no tamanco, no chinelo para ficar e deitar. É assim, Leque? Não dá, né? É assim, Renatinha, aquele tamanquinho de salto? Não é. Alguns precisam colocar os pés no Evangelho para anunciar a mensagem de Cristo, Cristo ressuscitado. Meu. Isso é demais poder fazer isso. Estamos numa guerra, é uma guerra espiritual, e ela será vencida com as armas espirituais. Olha o que Davi falou em Salmo 23, 4. O Salmo 23 é fantástico, é o salmo mais lido no mundo todo. Não sei se ele é o mais obedecido, mas é o mais lido. E ele cabe para qualquer ocasião, seja na igreja, seja na posse de alguma coisa, falar com a multidão. É um salmo muito lido, mas eu quero ler só o 4. Salmo 4, Davi falou o seguinte: mesmo que eu ande por um vale de tensas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me confortarão. Em outra linguagem, essas trevas falam sombra das trevas, que é o mais próximo do grego e do aramaico e hebraico. Por que sombra das trevas? Porque onde há sombra, também há o quê? Luz. Né? Tem uma luz ali. Você está vendo a sombra, mas tem a luz. E a luz é Cristo. A luz é Jesus. Mesmo que você se ache nesse dia mal, que tem o dia mal, a Bíblia fala, né? Tem o dia mal. E tem o dia de tranquilidade. Só que Satanás, no dia de tranquilidade, ele está armando ciladas para vir o dia mal. E como que eu estou? Estou preparado para esse dia que vai chegar? Como que está a minha vida? Mesmo que venha esse dia, não temerei perigo algum. Por quê? Deus está com a gente. Esse é o nosso propósito. E o próprio Jesus falou em Mateus 28, 20. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando, né? Ensinando a todos. E eu estarei com vocês
10 anos da sua vida. Não. Até o fim dos tempos. E nós temos o Deus maior, mais forte que tudo, que está com a gente. Pode ser que um dia eu não estou com essa fé toda, mas eu vou orar, eu vou jejuar e eu vou ter a fé de novo. Levantar das cinzas e ir em frente. Desistir não é para os cristãos. Cristão que confia e está perto de Deus não desiste. Não vamos desanimar ao ponto de desistir. Vamos até o fim. Estamos já no primeiro mês do ano e já está acabando. Pisca o olho, virou. Não pisca não. Né? Vai passar rápido, o ano vai passar rápido. Quantos de nós vamos estar dezembro comemorando o ano firme com Cristo? Esse é o nosso desafio. Ano após ano, firme com Cristo. Dando exemplo, ensinando aos nossos filhos, sendo exemplo para eles. Eu sempre falo que, em vez de exigir ou mandar os nossos filhos, o ensinamento maior para eles é ser exemplo. A maioria dos nossos filhos que vê os pais lendo a Bíblia, eles admiram. A maioria dos nossos filhos que vê os pais orando, eles querem imitar. Não adianta falar, lê a Bíblia, moleque. Vai orar, fazer tempo com Deus. É o seu exemplo. Eu lembro, eu e a Lia, a gente fazia questão de ver o Caio, a Camila, os mais velhos, né? Vendo a gente ler a Bíblia. É legalismo? Deu certo. Ah, não vou fazer porque isso é legalismo. Tá bom, se está dando certo para você, para mim deu certo assim. Com a Maria Gabriela não foi diferente. E ainda é. Né? Logo cedinho lá, fazendo, rabiscando, pintando a minha Bíblia, tem canetões vermelho, azul, preto, tudo, vou lá para cá, tudo, passo para cá, para lá, pego um monte de papel. Eu não sou muito defensor da natureza, porque eu escrevo bastante, que eu aprendo mais quando eu estou escrevendo, né? Depois que eu vou digitar e ver de novo, mas se eu estiver só lendo, sem escrever, eu não aprendo. Eu não sei se você é assim, né? A Júcia, acho que ela está balançando a cabeça, e a Cláudia também, as professoras, né? E aí, mas passei, é assim que eu aprendi, é assim que eu consigo. E eu queria encorajar os pais, né, principalmente, que ainda têm filhos pequenos, a ser exemplo. E se ele é grande, continua sendo exemplo. E você que não tem filho, não é casado, né, solteiro, não tem filho, você tem filho na igreja. Seja exemplo para eles. Você tem sobrinhos, né, primos pequenos, seja exemplo para eles. Seja exemplo em estar na comunhão na igreja. Irmãos, venha para a igreja, esteja na comunhão, vá na igreja em casa, esteja na comunhão. Não, irmãos, nós temos uma estrutura aí que não é perfeita, mas ajuda, né? A gente está trabalhando para melhorar, sempre vamos trabalhar para melhorar. Mas deixe o dia de estar na igreja livre. Não permita que nada atrapalhe você. Né? Hebreus 12, né? Não deixe que nada atrapalhe. E defende os dias com Deus com unhas e dentes, que você vai estar enfrentando o inimigo. E isso não é só vir para a igreja, a sua leitura na Bíblia. Faça. Não deu de manhã? Faz na hora do almoço. Não deu no almoço? Faz de noite. Não deu hoje? Faz amanhã. Não deixa passar, porque aí você vai perdendo a sua convicção e a sua fé. Somos cristãos. A gente precisa estar conectado. A oração nos conecta com Deus. A leitura da Bíblia nos enche de fé. E a comunhão é onde a gente aprende uns com os outros. A gente precisa disso. Então é isso que eu queria trazer para vocês, irmãos. Espero que vocês tenham botado no coração, guardado. Não deixar Satanás roubar, puxar. E vamos finalizar com uma oração. E em seguida, Patrícia vai dar uns avisos aqui e ali também. Amém. Vamos orar. Nosso bom Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por aprendermos a Tua palavra. Cada vez mais, Pai, admiramos o Senhor e sabemos que o Senhor tem um plano perfeito de salvação para o povo e para nós que já seguimos a Cristo, o plano continua perfeito. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos pecadores e precisamos do Senhor. Encha-nos, ó Pai, do Teu Santo Espírito. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Ótima semana.